Olha, eu acho que a situação é muito complicada. Normalmente Israel tem grande medo. Eu, como soldado, a gente tem medo porque a gente gosta da vida. Então, entrada para a faixa de Gaza, a última solução que é o governo e também os soldados. Eu quero ir para a festa, eu quero ir para a praia, eu não quero lutar. A gente ora pela paz, também pela paz de Gaza. E eu já estou mandando daqui também a paz para o povo inocente de Gaza que estão sofrendo por causa da liderança do Hamas. O que a gente passou no último sábado é o maior massacre desde a época do Holocausto. Agora, se você me pergunta se eu tenho medo, sim, eu tenho medo. Se vai ser perigoso, é perigoso. Se a gente tem agora mais respeito para o Hamas, pelo poder que eles têm, sim. Se a gente tem o medo de entrar na faixa de Gaza por causa do perigo, a minha resposta é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Boletim News, né? E o assunto não é um assunto muito bom. A gente gostaria de não estar falando sobre isso, mas infelizmente é o que nós estamos vendo acontecendo, né? Isso, Jackson, nessa semana aí, uma semana cheia de muitas notícias e infelizmente notícias tristes, né? Bom dia, Wellington. Pois é, infelizmente uma semana muito triste, né, para o mundo inteiro. A gente está acompanhando aí tudo que está acontecendo em Israel, né, com esse conflito iniciado pelo Hamas e muitas mortes, né, milhares de mortes já contabilizadas em menos de uma semana aí de um conflito que começou no último sábado, né? Então a gente vai completar uma semana ainda daqui 2 dias, então e um número já de mortes é muito grande, né? Então é uma situação muito triste que está acontecendo e aparentemente não vai acabar tão cedo, né? Todo esse conflito que foi desencadeado no último sábado, dia 7 de outubro. Verdade, né? Você que está chegando aí no vídeo aí, já deixa aí o seu like, deixa aí também a sua mensagem de solidariedade aí às vítimas em Israel. A gente sabe que tem muita coisa que não está sendo mostrada, muita coisa que não está sendo falada, e o propósito desse vídeo é exatamente isso, é mostrar aquilo que, né, a mídia não está mostrando, porque a história é bem diferente daquilo que as pessoas estão contando aí. Não vamos dizer aqui que Israel é santo no sentido assim de também não ter uma parcela de culpa, mas nós sabemos que nada justifica, né, todo esse massacre que está sendo feito aí pelo Hamas, e nós vamos trazer aqui o material importante para que você fique bem informado do que realmente está acontecendo. Então deixa aí já a sua mensagem aí, o seu apoio aí, né, não só ao povo de Israel, mas também os palestinos do bem que estão no meio dessa guerra aí travada. Não é isso, Jackson? Exatamente. E esse vídeo de abertura acho que contextualiza bem isso, né? Que é um soldado israelense e mostrando aí toda a sua agonia, né? Com essa possibilidade de uma invasão por terra a Gaza, que, né, existe uma mobilização muito grande do exército israelense no sul do país, né? Próximo aí à fronteira com Gaza, mas também tem uma mobilização bastante grande no norte, né? Porque existe aí a iminência, né, a possibilidade de um ataque também por parte do Hezbollah, que fica no Líbano, né, o grupo, né, fica sediado no Líbano, que é ao norte de Israel, então tem esse risco também, então existe uma grande mobilização lá, tanto no sul quanto no norte do país, para tentar evitar a invasão por parte do Hezbollah, e agora essa possibilidade de uma invasão também à faixa de Gaza, né, então a gente viu aí esse soldado angustiado, né, tanto pelas vidas perdidas no lado de Israel e as vidas de palestinos que não têm ligação com o Hamas também sendo perdidas, né, por conta de todos esses ataques. Então a gente está vendo aí a angústia, né, que israelenses também estão sentindo nesse momento, não apenas os palestinos que estão sendo alvos aí dos bombardeios por parte de Israel. Então é uma situação tensa de todos os lados, né, Wellington? Com certeza, né? Enquanto você já vai colocando aí, né, as notícias que nós vamos repercutir aqui, aquilo que não está sendo mostrado ou não está sendo bem repercutido, né, só complementando o que você está falando aí, a gente percebe que não há essa briga intensa, né, como as pessoas estão pregando aí, entre palestinos e israelenses, né,
A fala desse soldado aí reflete a realidade, né, do dia a dia, né? Não podemos generalizar grupos extremistas como Hamas, Hezbollah, né, e outros aí que ao longo dos anos aí vêm sempre causando esse tipo de situação, e com isso muitas vidas perdidas aí, por causa de um conflito que, na minha opinião, nunca deveria ter existido, né? Mas nós temos a resolução lá, a divisão, a partilha feita pela ONU, e aparentemente tudo deveria ter sido resolvido em 48, mas percebe-se que os árabes nunca ficaram satisfeitos com tudo isso, né? Exatamente, é importante a gente relembrar isso, né, porque por diversas maneiras se tentaram fazer uma divisão e criação de um Estado palestino, né. Uhum. Israel sempre aceitou todos os termos quando chegaram essas propostas, né. Já teve uma proposta, né, na década de 40 de que um Estado palestino que ocupasse 73% daquele território. Israel aceitou a proposta, né, ficaria com um pedaço muito pequeno de território, aceitou, mas o outro povo árabe não aceitou, né? Então houve outra proposta, também não aceitaram. Então, assim, existe uma tentativa, a gente vê que existe uma tentativa por parte de Israel de tentar resolver essa situação territorial, mas me parece que os palestinos, né, o Hamas, ele tem a intenção de dominar realmente a área e expulsar os judeus daquela região, né? Então fica muito claro isso. E a gente trazendo já essa notícia de hoje que não está tendo uma grande repercussão, o Wellington, na mídia, né? Mas nas redes sociais o pessoal está bastante atento a essas Uhum. informações, né? Então aqui nós temos essa notícia de um dos fundadores do grupo Hamas, né? Que fez um pronunciamento muito forte e esse pronunciamento não está gerando repercussão. Talvez por ser um dos fundadores, talvez não esteja intimamente ligado hoje, atualmente, no Hamas. Eu não sei como é que é a situação dele hoje, mas não está tendo uma grande repercussão, mas chama muita atenção isso, né, o que ele falou. Então aqui temos uma publicação dele, ele fez um pronunciamento, né, através de um vídeo, convocando, né, todo o o Islã, né, todo o povo islâmico no mundo inteiro para iniciar uma jihad, né, que é essa guerra santa que eles propagam, né, grande parte deles. Então, ele fez essa convocação, e não apenas para a região do Oriente Médio, mas sim para o mundo inteiro, né. Então aqui a gente tem essa publicação do Hoje no Mundo Militar, que acompanha de perto a situação, né, do conflito. Então ele publicou aqui dizendo que Khaled Mashal, um dos fundadores do grupo terrorista palestino Hamas, fez um pronunciamento hoje ordenando que nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, todos os islâmicos no mundo iniciem uma jihad contra todos os judeus que encontrarem nas ruas e que se convertam em mártires pelo Hamas. Pediu também aos talibãs que venham em auxílio do grupo terrorista palestino Hamas, né? Então, uma convocação geral aí para todos os islâmicos, né, para que ele inicie uma jihad contra o povo judeu no mundo inteiro. A gente sabe que o povo judeu é bem espalhado, né, pelo mundo, tanto que a gente está vendo uma grande movimentação de retorno a Israel por conta dos ataques que aconteceram no dia 7. Então ele pede aí uma jihad no mundo inteiro, né? Então a gente não sabe o que esperar disso, né, Wellington? Se vão atender a esse chamado, se não vão atender. Então fica aí, eu já vi várias publicações de americanos, né? Então, assim, eles estão em estado de alerta, principalmente os judeus que estão baseados em outros países. E esse pronunciamento dele aí, né, Jackson, causa uma tensão muito grande, né, no mundo inteiro, porque, como você bem falou, temos judeus aí em todo mundo espalhado, né, desde da diáspora, né, que aconteceu aí, espalharam-se judeus para o mundo inteiro e acabou que isso, né, gerou descendentes de judeu por todos os cantos. Então, como que fica, né? Uma sexta-feira que vai trazer atenção, não só em Israel, onde está acontecendo, que é o centro aí do conflito, mas no Brasil e em qualquer outro país aí, né, que a gente sabe que tem aí tanto judeus quanto palestinos, né?
Então, a gente não sabe até que ponto que isso vai ser atendido, essa convocação, mas fato é que realmente vai causar uma tensão muito grande. Então, você que está aí nos assistindo, né, não sabemos o que vai acontecer, mas todo mundo agora que tiver um judeu ou alguém próximo aí vai ficar, né, preocupado com tudo isso. Exatamente. Aqui mesmo no Brasil a gente tem uma comunidade judaica que é muito grande, né? Geralmente eles ficam mais localizados ali em São Paulo, né? Tem uma comunidade Isso. judaica muito grande. Então, nos Estados Unidos, Nova York, tem uma comunidade muito grande. E no mundo inteiro tem, né? Então, e não só de judeus, né? De pessoas que seguem o islamismo também estão no mundo inteiro. Então, cria uma tensão muito grande, né? Na Europa, a França, pelo menos, a gente vê que tem uma parcela muito grande ali de pessoas que seguem o islamismo. Então, assim, é uma situação muito tensa que acaba criando, né? Então, aqui eu coloquei algumas publicações, né? Justamente repercutindo a fala desse líder, né? Fundador do Hamas, o Khaled Mashal. Então, aqui, ó, já tem alguém, um rapaz aqui, se manifestando sobre isso, né? Indignado. E a fala desse fundador está tendo bastante repercussão nas redes sociais, mas na grande mídia a gente não está vendo muito, né, o Wellington, isso ser difundido. Então aqui a gente vê em vários idiomas o pessoal comentando essa situação, né? Aqui tem até o vídeo dele mesmo falando. مسؤولية فردية في هذه اللحظة أدعو كل واحد هذا النفير للجهاد مسؤولية فردية بتقاتلوا جماعيا بتقاتلوا فرديا كل واحد ومسؤوليته الأقصى دونكم والله حين يرى العالم وأمريكا والغرب والصهاينة أن الأمة انتصرت للأقصى وقوافل المجاهدين بدأت تذهب لتريق دمها الزكي على أرض فلسطين ستتغير ساحة المعركة ستتغير موازين القوى سيتغير المشهد بأكمله مش نتنياهو الذي بتدميره للأحياء في غزة هو الذي يصنع الحاضر وإحنا سنصنع المستقبل بس لا نصنعه بالكلام ولا بالتمني ولا بالدعاء ولا بالمال فقط المال مطلوب لكن اليوم مطلوب دماء وأرواح في هذه اللحظة. Aqui, né, ele faz uma convocação, né, Wellington? Ele chama a responsabilidade, né, o islâmico para uma jihad individual ou coletiva. Então, assim, o que aumenta ainda mais a tensão, né? Esses atos que ficaram conhecidos como lobo solitário, né? A gente teve alguns atentados que aconteceram aí nos Estados Unidos, né? Desses lobos solitários que dificulta ainda mais, né? Você rastrear uma única pessoa do que um grupo. E ele chama aí a responsabilidade, né? Para agir individualmente ou em conjunto, né, nessa jihad que ele está convocando para sexta-feira. Então, é um vídeo muito forte, né? Bastante, assim, ódio, né? A gente sente pela fala dele, apesar de não entender, que existe um ódio ali contra, não só judeus, né? Mas contra todo o Ocidente. Sim, sim. Assim, é uma situação muito complicada, né? Para você ver que tudo quando não há interesse de realmente chegar a um acordo, isso acaba ramificando para situações tensas como essa, né? E assim, eu até converso com um amigo aqui, ele tem uma posição bem diferente, ele quer sempre ir para o lado do que Israel tem invadido terras, tem tomado isso e aquilo, mas a gente percebe que todo conflito que tem vem sempre do lado da Palestina, não estou falando, generalizando a Palestina, o povo palestino, mas vem ou do Hamas, ou Hezbollah, ou outros grupos terroristas como esse, né? Então você percebe que Israel simplesmente se defende, mas tem pessoas que têm uma posição fechada sobre isso, e aí acaba que, por causa dessas posições de um e de outro, o conflito nunca termina, né? Mas eu falo sempre assim, né? Não adianta a minha posição, a sua posição. Quando pessoas e vidas são tiradas de forma brutal, como está sendo feito aí pelo Hamas,
assim, acabou. Não tem mais justificativa. Podem falar o que for, que tomou terra, que tomou isso, que tomou aquilo, mas sacrificar pessoas, estuprarem mulheres, fazerem o que estão fazendo aí, perderam totalmente a razão, né? Porque não estão se importando com vidas, né? Então, perde todo o argumento quando situações como essa acontecem assim. E assim, não adianta querer as pessoas quererem passar pano, a gente está vendo, a gente está acompanhando as coisas, né? O mundo Então, inteiro viu, né? o mundo inteiro viu. Então, como que você justifica uma ação como essa? Fica complicado, né? Exatamente. E aí é aquela coisa, o Hamas conseguiu unir um país que já era muito unido, né? Porque o povo israelense, o povo judeu é muito unido, eles se ajudam intensamente. Isso aí ficou provado, né? Pela história mesmo, né? Porque sempre foi um povo que sofreu bastante. A gente teve aí a situação na Segunda Guerra, né? As guerras que surgiram logo após a criação do Estado de Israel. Então, sempre foi um povo unido, mas também um povo muito disperso, né? Como a gente está comentando aqui, no mundo inteiro eles estão. E a gente está vendo, a situação foi tão grave, né? Que aconteceu, que isso mobilizou os judeus do mundo inteiro. Então, muitos judeus estão voltando para Israel para justamente defender a pátria deles, né? Então a gente está vendo aí aviões sendo fretados de judeus estrangeiros que estão retornando para casa para justamente servir e proteger o país. Isso só acontece quando existe realmente uma situação muito drástica, né? Que foi a que aconteceu no dia 7. Civis sendo mortos, né? Crianças, idosos, sem qualquer respeito. Então, assim, é uma situação que a gente vê, nunca, não está acostumado a ver, né? É sem precedente. Talvez a gente viu isso lá na época do ISIS, né? Do Estado Islâmico, que fazia isso. Na Segunda Guerra Mundial, nós vimos crimes absurdos e agora uma situação dessa também bastante drástica, que acaba unindo ainda mais um povo, né? E a gente está vendo toda essa movimentação, né, do povo israelense, que eles estão agora dispostos a ir até o fim, né? Então aqui tem até um pronunciamento do Netanyahu, né? Ele fez esse pronunciamento hoje justamente enfatizando isso, que eles vão até o fim. Eles vão até o fim nessa para acabar com o Hamas de fato, porque o que aconteceu, né, nunca aconteceu na história, né? Então foi uma situação muito drástica e agora eles vão até o fim e tem apoio do povo, né? Apesar de muitos não quererem, eles vão apoiar justamente por conta da barbárie que aconteceu no último sábado. Exatamente, né, Jackson? Vamos escutar aí o pronunciamento dele, então. Né? E realmente é um dos conflitos mais tensos que aconteceu, né? Você relatou aí, né? Crianças sendo sacrificadas, né? Então, sendo mortas de formas assim, não dá nem para a gente relatar. Então, não justifica. Perdeu-se toda a razão quando situações como essas, pessoas sendo arrastadas pelas ruas, queimadas, cenas que a gente pôde ver aí nas redes sociais aí sendo compartilhada até pelos perfis oficiais lá de Israel, né, e outros mais. Exatamente. E eu lembro uma coisa, Wellington, a pior parte ainda não foi divulgada, né? Porque eles transmitiram muita coisa e ao vivo, né? Usaram as redes sociais das próprias pessoas para transmitir a morte delas, né? Aconteceu aí com uma idosa. Então, assim, essas cenas nós não vimos, né? Então, mas foi registrado, tá lá. Eu tenho certeza que muitos israelenses viram essas cenas e isso está, é claro que sendo um aglutinador para toda essa situação, né? E para unir ainda mais os países israelenses. Vamos ver que esse pronunciamento do primeiro-ministro Netanyahu. ראינו את חיות הטרף, ראינו את הברברים שאיתם אנחנו מתמודדים. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. ראינו ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. היה במקום אחד הם הכניסו
אנשים והביאו גלגלי ספייר מסביב כדי שיהיה חומר דלקה ושרפו אותם חיים. מה גדולה הזוועה? מה גדול הכאב? כל משפחה בישראל מכירה מישהו או מישהו שנספו בתופת, והחדשות מגיעות והשמות מגיעים, וזה נורא. אני חושב שכולנו מכירים משפחות שיקיריהן נרצחו, נטבחו, נשרפו. אבל כגודל הזוועה, כך גודל הגבורה. גברים ונשים, אבות ואימהות, לוחמים, אזרחים, שגילו אומץ לב וגבורה עילאית. כולם נלחמים, כולם נלחמו, וכולנו נלחם יחד על הבית. האחדות בעם ברגעי יגון וצער, האחדות הזאת פורצת את הגבולות שלנו. היא מגיעה לכל רחבי העולם. ראינו זאת אתמול בנאומו החשוב והמרגש של הנשיא ביידן. שוחחתי איתו היום בפעם הרביעית מאז פרוץ המלחמה. הבאנו תמיכה בינלאומית חסרת תקדים בישראל, וזהו מקריב קריטי להמשך המלחמה. בעקבות שיחותיי עם הנשיא ביידן, נוסעות מטוסים מגיעות בדרך אלינו, ותחמושת רבה מגיעה ותגיע לישראל. זה חשוב. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. אני מבקש לחזק את הלוחמים, את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, שפועלים בכל הגזרות מסביב לשרון. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם. אני אומר לכם, אזרחי ישראל, ואני אומר כאן לחבריי, אני אומר לכולכם את דברי הנביא ישעיהו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. עם ישראל חי ויחד ננצח. Então tá aí, né, a declaração do primeiro-ministro, né, contando, né, acabou aí falando um pouco sobre algumas das coisas que eles presenciaram, né, então são bastante fortes, mas que o povo está unido, né, e eles vão, né, ele garantiu mais uma vez, todos os dias, Benjamin Netanyahu tem falado isso, que eles vão acabar com o Hamas, né, vão acabar com essa organização. Então, eles não vão voltar atrás, né, então, existe aí essa determinação israelense agora para lutar e acabar, de fato, com a organização terrorista. E eles não vão parar tão cedo, né, enquanto não atingirem esse objetivo. Pois é, né? Então significa que esse conflito aí vai se arrastar aí por muito tempo ainda, e a gente vai estar acompanhando aqui. Continue aí nos acompanhando aí no canal. Nós iremos trazer aqui notícias que não estão sendo repercutidas na mídia de forma clara, sem tendenciar para um lado ou outro, né? Até porque nós vimos aí a mídia mudando o seu formato de falar, né? Iniciaram chamando de grupo de resistência e não tiveram mais opção, e agora já estão chamando de terrorista, porque ficou muito escancarado tudo que está sendo feito, né, pelo Hamas, né? Então, se você nos acompanhou até aqui, nos ajude aí compartilhando essa live, deixando o seu like, comente bastante aí, deixa a sua opinião, mesmo se a sua opinião for diferente daquilo que nós passamos aqui, nesse conteúdo aqui, mas procuramos trazer aqui sempre a verdade para que isso vire informação e não desinformação. É isso, Jackson? Exatamente, Wellington. Aqui só para a gente contextualizar e trazer mais informação, né? O pessoal está acompanhando muito de perto a situação em Israel, do conflito em si, né? E aqui um perfil acabou de publicar que o Hamas anunciou que às 18 horas, né, às 18 horas lá, irão realizar um ataque massivo com foguetes de longo alcance contra Israel. Então, 18 horas lá, são 12 horas, meio-dia aqui no Brasil, então existe aí essa ameaça de um ataque massivo com foguetes de longo alcance por parte do Hamas, né? Então, segundo o perfil, o Hamas anunciou isso, que acontecerá às 18 horas, né? Então, daqui a pouco, existe essa possibilidade de um ataque massivo aí contra Israel.
né? Não tem onde cair esses mísseis. Bom. Vamos torcer para que, né, mais nenhuma morte aconteça nesse ataque. Vamos ficar atento então a essas notícias, né, Jackson, para qualquer momento a gente retornar aí com mais informações e exatamente o que você falou, vamos torcer para que mais pessoas não sejam aí vitimadas com tudo isso, porque é muito triste, independente de qual é a nação, pessoas, né, sofrendo como nós temos visto aí acontecendo nesses últimos dias, né? Então é isso. É isso aí. Vamos retornar aí no nosso próximo vídeo com mais informações. Continue nos acompanhando aí, porque você vai ter aqui um conteúdo que vai aí trazer informações novas e com certeza relevante. Vamos ficar atento aí a todas essas ameaças, né? Principalmente essa aí de um dos fundadores do Hamas aí para sexta-feira, que realmente causa aí uma grande tensão no mundo todo. Tá certo, Jackson? Te vejo no nosso próximo vídeo aí, com mais informações aí sobre tudo que está acontecendo nesse conflito entre Israel e esse grupo terrorista aí do Hamas. É isso aí, Wellington. Até a próxima. Logo, logo a gente está de volta com mais informações. Até mais. Obrigado, pessoal, pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.